Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno. Estimados ouvintes, bem-vindos ao quinto episódio da sexta série do podcast Ler um Café, Beber um Livro, dedicado à obra História da África, das origens à atualidade, de Bernard de Lugan, com a chancela da Imprimatur, uma obra densa, cujo primeiro volume trazemos aqui a lume. O enfoque desta emissão vai para a presença portuguesa em África, a qual, sendo essencialmente costeira até ao século XIX, sempre esteve cativa da escassez de recursos humanos e materiais, das variações geopolíticas europeias e do interno jogo de interesses económicos disfarçados muitas vezes de grandes ideias ou valores. Deste modo, na página 271 e seguintes, o autor dá-nos uma perspectiva do século de ouro dos descobrimentos portugueses, o século XV. E passamos a citar. Vimos que gregos, fenícios e romanos conheciam da África apenas uma estreita faixa costeira do Mediterrâneo. Como tal, com exceção da sua orla setentrional, o Saara era-lhes desconhecido. Ao longo da costa atlântica, as suas navegações não parecem ter ido além do Cabo Bojador. No Mar Vermelho e no Oceano Índico, a situação era diferente, uma vez que os egípcios visitavam a terra de Punto, no norte da atual Somália, e no primeiro século da era cristã, um marinheiro grego anónimo escrevia no périplo do mar de Eritreia à costa africana até à latitude da ilha de Zanzibar. E foi justamente com base no que já se conhecia que os portugueses, a partir de 1415, com a conquista de Ceuta, até à descoberta do Brasil, iniciaram uma gloriosa jornada e mudaram a estrutura comercial, sobretudo, do mundo conhecido. Depois, na página 294, narra-se um episódio fulcral e, de certo modo, irracional da aventura de D. Sebastião e parte das elites da altura em Marrocos, e dos esforços feitos, nomeadamente pela parte dos marroquinos, para se ter evitado o confronto e, posteriormente, em 1580, o domínio dos Filipos de Espanha. E passamos a citar. Chegou mesmo a propor a D. Sebastião que lhe daria um porto marroquino à sua escolha e que alargaria em 13 léguas o interior das praças que Portugal ainda conservava na costa de Marrocos. Nada resultou porque D. Sebastião queria combater e, erroneamente, encarava as sábias propostas de Abdelmalek, como outras tantas admissões de fraqueza. Em desespero de causa, Abdelmalek pediu então a Filipe II de Espanha que interviesse junto do seu sobrinho português. Em vão. E sabemos claramente o que é que Filipe II de Espanha, se calhar, não interviu diplomaticamente e deixou D. Sebastião agir de acordo com a sua percepção da realidade. E, finalmente, na página 600, há uma referência às pioneiras tentativas de explorar o continente e fortalecer a influência portuguesa no interior da África e de sair das linhas costeiras onde os portugueses, desde há 4 séculos, referenciada à altura, tinham erigido praças e feitorias simbolicamente marcadas com padrões panegíricos da pátria. Então passo a citar a página 600, o que está escrito na página 600. No final do século XIX, os portugueses deram-se conta de que se não delimitassem as suas colónias, se não tomassem verdadeiramente posse delas, os seus rivais europeus não tardariam a apoderar-se delas, especialmente porque as explorações de Livingstone e Cameron entre 1873 e 1875 haviam começado a despertar o interesse da Grã-Bretanha por esta parte da África. Foi por este motivo que a Sociedade de Geografia de Lisboa, fundada em 1875, 2 anos depois pôs de pé a missão Capelo Ivan Serpa Pinto, que tinha como objetivo afirmar a soberania portuguesa sobre o interior de Angola. Depois, na década de 1890, sob a influência do então Ministro da Marinha e dos Territórios Ultramarinos, António Enes, a expansão colonial seria uma componente essencial do processo de regeneração nacional do qual Portugal se havia empenhado.
Como sabemos, este projeto esmornou-se com as potências continentais, em particular a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a imporem a sua lei, força e supremacia unilateral. Recortes do Ultimato. Tempos que estranhamente parecem querer regressar neste século XXI. Despeço-me com amizade e até ao próximo episódio do podcast Ler um Café, Beber um Livro. Agradecemos a partilha e a subscrição do podcast para que a leitura e os livros cheguem, claro, a mais pessoas. Ler um café, beber um livro. Um programa da Estante do Porteiro com João Nuno.